matemática do papel. Olá pessoal, hoje nossa videoaula é sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Então esse assunto e essa videoaula eu vou dividir em três partes. Parte 1, que é essa parte que eu vou fazer agora, desse vídeo. Parte 2 e parte 3. Assista todas as partes que você vai entender bem direitinho como é que é o assunto. Essa parte 1 é mais teórica, né? Eu vou falar sobre ângulo correspondente, ângulos alternos, ângulos colaterais. E essas duas partes mais práticas de cálculo, ok? Assista todas as partes, você vai entender bem direitinho o assunto, ok? Então vamos começar a aula. Hoje vamos falar sobre o quê? Sobre ângulos correspondentes, ângulos alternos e os ângulos colaterais. Vamos lá? Primeiro passo, a gente tem que olhar para essa figurinha aqui. Por quê? Porque nós estamos falando de quê? De retas paralelas, ou seja, quem são as retas paralelas? S e S, são retas que não se encontram nunca, certo? São retas paralelas, S e S, cortadas por uma transversal. Ó. Quem é a transversal? É essa aqui, ó, que atravessa as paralelas, ok? E esses ângulos formados por as transversais têm algumas nomenclaturas que a gente vai ter que entender aqui. Como é que é? Eu vou falar aqui de ângulos correspondentes. O que são os ângulos correspondentes? São os ângulos que estão na mesma posição. Vamos entender? Como assim? Ó? Eu estou olhando para essas retas paralelas, tá vendo? E eu estou vendo esse ângulo vermelho aqui, ó, que a gente vai chamar de B. Se você perceber, ele corresponde ao F. Tá vendo? Tudo aqui eu pintei de vermelho e vermelho. Por que eles correspondem? Porque eles são correspondentes. Porque eles estão na mesma posição. Imagine como se fosse uma xerox, aqui e aqui. Esses ângulos têm a mesma medida e são correspondentes. Ok? Esse ângulo azul, que é o ângulo A, ele é correspondente ao ângulo E. Pode prestar atenção que eles estão na mesma posição. Ó. Então, são ângulos correspondentes. O amarelo é correspondente ao amarelo, então o D e o H são correspondentes. E esse branco, que é o G, e o C também são correspondentes, ok? Então, pode perceber que os ângulos de mesma cor são correspondentes. Por quê? Porque eles estão na mesma posição. Imagina aí como se fosse uma xerox, né? Então, com essa pequena dica, você entende o que é ângulo correspondente. É o que está na mesma posição, ok? Esses ângulos em relação a esse. Vamos lá? E o que são ângulos alternos e internos? Primeiro, a gente tem que entender o que é interno. O que são ângulos internos? São os ângulos que estão dentro das paralelas. Está vendo essa paralela? É paralela a essa, né? Essa reta é paralela a essa. Quem são os ângulos internos? São os ângulos que estão dentro das paralelas. É o C, tá vendo esse branquinho? O D amarelo, o E e o F. Então, o que são os ângulos alternos e internos? Alternos e internos são os ângulos que são iguais, que têm a mesma medida. Então, a gente pode perceber que o C é alterno interno do F, ok? E o E, ele é alterno interno do D, tá vendo? Porque, ó, você pode perceber que esse ângulo é agudo, ó, é um ângulo mais fechadinho, o C, né? E o F também é um ângulo mais fechadinho, certo? Todos os ângulos agudos aqui são iguais, então, ó, o C e o F têm a mesma medida, são congruentes. E o E e o D também são congruentes, têm a mesma medida, ok? Então, quem são os alternos internos? O F com o C e o E e o D, ok? Agora vamos entender o que é alternos externos. Aqui, ó. Alternos e externos. Então, se os internos são C, D, E e F, então os externos é o que estão para fora das paralelas. Ó. Você pode ver que aqui fora da paralela tem o G, H. E ali, ó, o A e o B. Estão para o lado de fora, não estão aqui dentro das paralelas. Estão aqui do lado de fora. Então, quem são os alternos externos? Os alternos externos é o A, ó. Você pode perceber que o A, ele é externo, está para o lado de fora. E ele tem a mesma medida do H. Então, esse azul aqui, ó, A e o amarelo, eles são ângulos o quê? Mais abertos, então são ângulos obtusos. Então, a gente pode perceber que eles têm a mesma medida, né? Então, alternos externos, ok? A gente pode perceber aqui que o G e o B são alternos externos também, porque eles estão externos, né, para fora, e eles têm a mesma medida. O G, esse branquinho, e o B, esse vermelho. Eles têm a mesma medida, eles são o quê? Agudos e são externos. Então, por isso que eles são alternos e externos. Agora, vamos para os ângulos colaterais. Nós vamos olhar aqui o ângulo colateral interno. Então, o ângulo colateral interno, como a gente já viu, os ângulos internos é o CD
E e F, que estão para dentro das paralelas, ó, paralela essa e essa. E os ângulos colaterais são os ângulos que somados dá 180 graus. Ó. Se você somar dos colaterais internos, vai dar 180 graus. Então, vai ter que ser quem? C é colateral do E. Por quê? Porque esse é um agudo e isso é um obtuso. Nas retas paralelas, esse ângulo agudo e esse obtuso vai dar 180 graus a soma deles. Da mesma forma, o D e o F. A soma do D com o F também vai dar 180. Então, eles são colaterais internos. O D com o F e o E com o C. Ok? E colateral externo, que é o próximo aqui. Colateral externo, como a gente fez nas outras, o externo é quem? AB, G, H. Então, eu posso perceber que o A é um ângulo obtuso e o G é um ângulo agudo. Então, eles dois somados é 180. Então, eles são colaterais externos, que está aqui para fora. E o B e o H são colaterais externos também, porque o B mais o H, né? Esse vermelhinho mais esse amarelo, a soma deles é 180, porque é um agudo e um obtuso cortado com transversal, ok? Então, eu espero que tenha entendido. Eu vou fazer aqui 2 probleminhas para você entender como é que isso aqui pode cair na forma de problema. Vamos lá? Então, eu tenho aqui uma transversal intersecta 2 paralelas, formando ângulos alternos internos expressos em graus por 5x mais 8 e 7x menos 12. A soma das medidas desses ângulos é... Então, se eu falei, aí é aquela questão que a gente olhou lá quando eu expliquei a teoria. Quando eu falei que os ângulos eram alternos, os alternos são ângulos o quê? De mesma medida. Não importa se ele é alterno interno ou alterno externo. Aqui é alterno interno. Então, se eu digo que esse aqui, esse ângulo, é alterno a esse aqui, então significa que eles têm a mesma medida. É só isso, ok, pessoal? Então, eu digo o quê? 7x menos 12, que é esse ângulo aqui, ó. Então, ele tem a mesma medida desse outro. Então, eu digo o quê? Que ele é igual a 5x mais 8. Então, esse ângulo é igual a esse. Então, botei, ó, ele igual a ele. E só resolver essa equaçãozinha do primeiro grau, bem tranquilo, né? Boto 7x, repito, né? Passo 5x para o lado de cá. Quem troca de lado, troca de sinal, ó. Então, fica menos 5x é igual a quanto? 8. O menos 12 passa de lado, então vai mais 12, não é isso? 7x menos 5x dá 2x é igual a 8 mais 12, 20. Então, 20. Passo 2 dividindo. Então, x é igual a 20 dividido por 2. X é igual a 10 graus. Ok? E ele perguntou qual era a soma das medidas desses ângulos. Eu ainda não achei o ângulo, eu só achei o valor de x. Esse primeiro ângulo vale quanto? 5x mais 8. Então, vou achar primeiro esse primeiro ângulo. 5x mais 8. Então, 5x é a mesma coisa 5 vezes x. Então, x deu 10, ó. Então, vou substituir 5 vezes 10 mais 8. 5 vezes 10 é quanto? Primeira multiplicação, né, gente? Então, 50 mais 8. 50 mais 8 dá quanto? 58. Agora, vamos achar o outro ângulo. Lembrando, tem que dar a mesma coisa, né? Por quê? Porque eu disse que eles eram alternos. Então, é um jeito da gente tirar a prova. 7x menos 12. Quanto é que vai dar esse ângulo? Vamos ver? Sim, 58 graus, né? Então, 7 vezes 10. Então, 7x é 7 vezes 10 menos 12, ó. 7 vezes x. Então, é 7 vezes 10 porque o x deu 10 aqui, ó. Então, 7 vezes 10 é quanto? 70. Menos 12. E 70 menos 12 dá quanto? 58. Então, a gente acabou de ver que está correto mesmo, ok? Por quê? Porque eu disse que esse ângulo era alternos internos. Então, todos os alternos são o quê? Se eu digo que esse aqui é alterno a esse, então eles são iguais, têm a mesma medida. Então, achei o valor de x, achei o valor desse primeiro ângulo, que deu 58, e do segundo ângulo deu 58 também, ok? Mas ele pede aqui a soma das medidas. Então, vou somar. Esse ângulo deu 58, esse ângulo deu 58. Então, somo 58 mais 58. É isso? 8 mais 8 é 16, sobe 1. Né? 5 mais 5 mais 1 dá 11. Então, 116 graus
é a soma desses ângulos, letra D. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido aí. Vamos ver outra para a gente tirar essa dúvida. Duas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos colaterais externos. Olha aqui o colateral, cujas medidas em graus são dados por 3x mais 20 e 2x menos 15. Calcule a medida desses ângulos. Então, o que é que eu posso perceber aqui? Que ele falou a palavra colaterais. E a gente viu lá que os colaterais externos e o interno também, a soma dos colaterais é sempre o quê? 180 graus. Então, se eu for fazer o quê? Ó? Ele disse que esses ângulos eram colaterais, ó. Então, digo que 3x mais 20 mais 2x menos 15 vai ser igual a quanto? Esse ângulo mais esse ângulo, que eu acabei de botar aqui. Igual a 180, como eu falei lá na teoria, né? Se a questão falar que esses ângulos são colaterais, então a soma deles dá 180. E agora é só fazer o cálculo. A pergunta é o que mesmo? Calcula a medida desses ângulos. Bom, só calcula a medida. Primeiro eu tenho que achar o valor de x, né? Ó, 3x mais 2x dá quanto? 5x é igual a 180. Esse 20 eu vou passar para o outro lado como? Menos 20. O 15 eu vou passar como? Mais 15, que está negativo, ó. Passo para o outro lado como? Positivo, né? E agora, só fazer essa continha. 5x, vou repetir, é igual a 180 menos 20 menos 15. Você fez essa conta, vai dar 175 graus. Ok? Agora, vou passar dividindo 5. Ó. 175 dividido por 5. 175 dividido por 5 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 35 graus. Ok? E agora? Agora só é substituir nos valores de x, porque ele quer saber o valor do ângulo. Não é o valor de x necessariamente, ele queria saber o valor dos ângulos. Que ângulos são esses? Esse primeiro ângulo é 3x mais 20. Então, eu substituo aqui no x, ó. Então, 3 vezes 35 mais 20. 3x é 3 vezes x e o x deu 35, ó. 3 vezes 35 dá quanto? 105 mais 20. 105 mais 20 dá quanto? 125 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, 3x mais 20 deu 125 graus. Vamos ver quanto é que dá o outro? O outro é quanto? O outro é 2x menos 15. É isso? 2x menos 15. Então, x deu 35, então vai ficar como? 2 vezes 35 menos 15. Certo? 2 vezes 35 menos 15. 2 vezes 35 dá quanto, gente? Dá 70. Menos 15. Ok? 70 menos 15 dá quanto? 55 graus. Ok? Então, tá aqui os valores dos dois ângulos, que é a pergunta. Calcula a medida dos ângulos. Esse ângulo é 125 e esse é 55. E se você perceber, 125 mais 55 dá 180, que é justamente o que eu disse aqui, ó, que é a teoria, ok? Ângulos colaterais externos somados dá 180 graus. Ok, pessoal? Até o próximo videoaula. Obrigado. Se gostou, dá um like, se inscreve e ajuda o canal a crescer. Obrigado.